Bom, pessoal, a próxima fase é a chamada construção do modelo, né? Uma vez que nós tenhamos obtido todas as informações, mapeado todos esses detalhes envolvidos no problema, né? Os custos, as variáveis, as exceções e tudo mais, para que nós possamos aplicar essa metodologia que foi comentada, né, multidisciplinar, para a resolução dos problemas, via de regra, nós equacionamos esse problema. Nós montamos um modelo, ou seja, né, uma forma, vamos dizer assim, mais resumida, mais quantitativa das informações coletadas para posterior resolução. Nesses modelos, normalmente existem dois tipos de equação, por assim dizer. Primeiro, chamada função objetiva, ou seja, função matemática que vai modelar o problema propriamente dito, né? Quer dizer, é aquela que está diretamente relacionada ao objetivo a ser alcançado, o foco, né, de resolução do problema. Né? Até coloquei alguns exemplos, né? Custo, demanda, quantidade a ser transportada, ou seja, é aquilo que vai te dar a resposta que você está buscando. Já as exceções, como também já comentei anteriormente, aí se refere mais às limitações, né? Aquilo que restringe os processos produtivos, como mão de obra, né? Transporte de quantidades que ultrapassam a demanda, né? Produção acima da demanda, valor monetário negativo, né? Não posso trabalhar com caixa negativa, enfim, tudo aquilo que acaba limitando a resolução do meu problema. Estou dando um exemplo aqui, é um exemplo mais simples, claro que futuramente, né, nas próximas aulas a gente vai trabalhar com exemplos mais aplicados ao agronegócio e mais, um pouquinho melhores, né, um pouquinho mais interessantes do ponto de vista do agronegócio. Mas aqui a ideia é a seguinte, ó, limitamos que uma empresa produza dois produtos, produto A e produto B, cujo lucro unitário do A é de $1.000, quer dizer, o lucro que eu vou ganhar vendendo um produto A, $1.000, e o produto B, $1.500. Portanto, o B é mais rentável que o A, mas eu produzo os dois. São necessárias 20 horas para fabricar uma unidade do produto A e 30 horas para o B. Existe até uma correlação, né? Eu uso menos tempo para o A, que é mais barato, quer dizer, menos lucrativo, né? E um pouco mais para o B, 30 horas, porque ele é um pouco mais lucrativo. E além disso, o tempo anual de produção, o tempo total de produção é de 1.200 horas. Ou seja, eu não posso ultrapassar 1.200 horas. As demandas esperadas para os dois produtos levaram à decisão de que o montante do produto A produzido não pode ultrapassar 40 unidades anuais e o do B não pode ultrapassar 30. Essa é uma restrição, quer dizer, se eu produzir além desses limitantes, eu vou acabar gerando estoque. Tudo bem? Bom, tá aí o modelo. Você falou, opa, pera lá, esse monte de X e equação e tudo mais. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, primeiro, o objetivo desse problema é o quê? É definir o quanto que eu vou produzir de cada item desse, do A e do B, para poder depois obter os lucros. Tudo bem? Não está explicitamente falado aqui no problema, mas é claro que se a informação financeira que eu tenho aqui é de lucro, eu vou buscar tornar esse lucro o máximo possível, ou seja, eu vou maximizar esse lucro. Agora, pensando numa função objetiva, né, ou seja, o que me proporciona calcular o lucro, por assim dizer? Olha, primeiro, eu não sei a quantidade de produtos A e B que eu vou produzir. Quando num problema de matemática, ou um problema qualquer, nós não sabemos alguma coisa, geralmente a gente considera isso como uma incógnita, né? Normalmente X. Então aqui, ó, no modelo, foram colocados XA e XB, onde XA representa a quantidade de itens A que eu vou produzir e XB e itens B que eu vou produzir. Por exemplo, se a resposta fosse 10 itens A e 10 itens B, então eu teria aqui, ó, XA igual a 10, XB igual a 10. Você poderia se perguntar, tá, mas então qual seria o lucro total produzindo 10 e 10? Aí é que entram esses 1.000 vezes XA e os 1.500 vezes B. 1.000 é o lucro unitário do produto A. Se eu produzo 1 XA, é 1 vezes 1.000 que dá 1.000. Se eu produzo 2, é 2 vezes 1.000 que dá 2.000. Se eu produzo 10, é 10 vezes 1.000 que dá 10.000. E a mesma coisa para o B, né? Se eu produzo 1B, é 1 vezes 1.500 que é 1.500. Se eu produzo 2, 2 vezes 1.500 dá 3.000. Se eu produzo 10, 10 vezes 1.500 dá 15.000.
E o lucro total pode ser obtido somando essas duas, esses dois valores aqui, né? Quer dizer, vamos supor que eu produza 10 itens A e 10 itens B. Não estou querendo dizer que tem que ser a quantidade igual, né? Mas assim, só para a gente fazer uma conta meio que fácil aqui, sem precisar de calculadora. Ora, se eu quiser saber o lucro total que a minha empresa vai obter, basta eu pegar 1.000 vezes 10, que dá 10.000, mais 1.500 vezes 10, que dá 15.000. 10.000 mais 15.000, 25.000. Esse seria o lucro total. Agora, eu não sei de antemão quantos itens A, né, qual é o valor de XA, e nem quantos itens B, XB, que eu vou produzir. Se eu soubesse, bom, eu não precisaria estar fazendo nada disso, o problema já estaria resolvido. Tudo bem? Eu escrevi o termo aqui maximizar, às vezes a gente até abrevia como max, né? Max ponto. Por quê? Porque isso se trata de lucro, eu vou tornar o lucro máximo. Claro que se o problema envolvesse informações de custo, eu buscaria tentar, né, obter o custo mínimo e não máximo. Então seria um problema de minimização e não maximização. Em relação às restrições, observe que eu tenho aqui, né, ó, 20 vezes a quantidade XA que eu estou produzindo, que eu ainda não sei qual é, claro, vou definir, né? Mais 30 vezes a quantidade XB que eu estou produzindo. Por quê? Porque a quantidade de horas necessárias para produzir um item XA é 20 horas. Então, se eu produzo uma, é 20. Se produz dois, 40. Se produz três, 60. Já para o produto B, é 30. Então, um item B, 30 horas. Dois itens B, 60. Por aí vai. Fazendo o somatório da quantidade de horas gastas, quantidade de itens que eu produzo A vezes a quantidade de horas, mais a quantidade de itens B que eu produzo, vezes a quantidade de horas de cada item B. Isso tudo somado não deve ultrapassar a capacidade máxima de tempo que a empresa tem, que a indústria tem disponível, que o texto aqui atrás diz que é 1.200 horas, o tempo anual de produção, 1.200 horas. Não ultrapassar significa ser menor ou igual. Esse símbolo matemático aqui, ó, significa menor ou igual a. Pode ser igual, porque eu posso até usar uma quantidade de produção aqui que chegue no máximo de tempo, que seria 1.200. Mas não pode ser maior. Pode ser menor. Eventualmente, os valores que vão maximizar essa produção podem até fazer com que sobre um tempo aqui. Isso não é, vamos dizer, incomum, não. Pode acontecer sim. De repente sobra tempo de produção. Já em relação a essas outras duas restrições aqui, são as de demanda, né? XA, que é a quantidade de produtos A que eu estou produzindo, tem que ser menor ou igual a 40, não pode ultrapassar 40, e XB maior ou igual a 30. Então, basicamente, isso, esse conjunto de equações aqui, é um modelo que posteriormente pode ser resolvido. Né? Na resolução, na próxima fase, né, que é a obtenção de solução, a ideia é pegar essas informações matemáticas, quantitativas, utilizar alguma técnica e resolver isso aí. Tudo bem? Bom, já falando então da obtenção de solução, essa é a ideia, né? Solução, ela vai ser a resolução dessas equações que a gente vai ver na sequência. Tudo bem?